Olá, catedráticos! Vamos começar mais um Esporte Bretão. E o Flamengo é líder. Essa é a grande notícia. Bora lá, bora passar jogo por jogo. A gente passou pela 17ª rodada do Brasileirão, então a gente está chegando quase na metade do campeonato. Dá pra gente ter umas ideias do que os times podem fazer nesse campeonato rochedo. Mas vamos lá, galera. Então, o primeiro jogo que eu vou falar aqui, rapidinho, eu vou tentar passar por todos os jogos aqui e dar uma opinião, ver como foi. Eu vi todos os jogos, não vi todos os jogos na íntegra, então alguns eu vi melhores momentos, outros eu vi só eu vi o jogo inteiro, melhores momentos estendido, então eu consigo dar uma ideia legal de como foram os jogos. Bom, primeiro jogo, Botafogo e Corinthians, né? O Botafogo, primeiro, porra, aquele uniforme do Botafogo todo preto ali, com calção preto, ficou bonito pra caramba. Menos coisa e mais uniforme bonito. Aquele uniforme todo preto do Botafogo ficou realmente incrível. Eu acho que esse tipo de uniforme é o que faz a galera comprar mais uniforme ao longo do tempo, mas parece que os designers das empresas de material esportivo não entendem dessa forma. Mas vamos ao jogo, né? Eu acho que o jogo foi um jogo onde o Botafogo no início meio que dominou. Então, no primeiro tempo, início do segundo tempo, o Botafogo teve muito mais chances, mas o Botafogo não matou. Esse é o problema. Então, o problema do futebol brasileiro, e eu vou falar disso aqui em vários jogos, é que o brasileiro não entende essa questão de constância e intensidade. Então o Botafogo começa bem, joga bem, faz um gol, mas ele não consegue matar o jogo, fazer mais gols, mas ao mesmo tempo controla o jogo naquele banho-maria. Como o brasileiro o Brasileirão, né, ele é nivelado por baixo, se você leva o jogo no banho-maria, isso é benefício para quem é pior, ou para quem está pior no jogo. Então, se você é bom, ou você mata o jogo, ou você joga intensamente. Então eu percebi muito nessa rodada, eu tenho essa percepção, porque aconteceu com o Cruzeiro, aconteceu com o Sport, aconteceu com o Botafogo, que são quando o time tem uma vantagem, os jogadores começam a ficar mais tranquilos, ficarem mais leves, né? Tentar jogar mais leve, e eles esquecem aquela concentração que precisa ter quando você às vezes está no 0-0 ou às vezes ainda está atrás no placar. Com o Botafogo aconteceu isso. O Corinthians não é um time ruim, então tem jogadores ali como o Memphis, por exemplo, e o Garro, que jogam muito bem, que podem resolver numa jogada, e foi isso que aconteceu. O Corinthians deu uma pressionada, a zaga do Botafogo vacilou em algumas jogadas, mas na maioria do jogo, assim, primeiro tempo, início do segundo tempo, o Botafogo esteve melhor. Só que não matou, não dominou o jogo, no final o Corinthians foi lá, empatou, e aí selou 1-1. O que aconteceu, né? O Botafogo continua na sexta posição com 26 pontos, então tá ali no limite para ir para Libertadores. Eu acho que o Botafogo vai brigar por isso mesmo, ou ir para Libertadores direto, ou ir para Libertadores via pré-Libertadores. E o Corinthians está na 11ª posição com 21 pontos. Se o Corinthians for para pré-Libertadores, é um título. Esse time do Corinthians está atravessando, é um time relativamente bom, poderia estar fazendo uma campanha melhor se o clube não estivesse na zona que está, politicamente falando. Então, acaba que com essa confusão toda pode atrapalhar muito o Corinthians. Eu acredito que se for para uma pré-Libertadores, é título para o Corinthians. O time, infelizmente, com essa zona não vai conseguir chegar lá. Então, acho que esses são os pontos para esse jogo. Outro jogo, Mirassol e Vitória da Bahia. Poxa, o Mirassol, cara, é um time que já está na 7ª posição com 25 pontos. Mas eu acho que o problema do Mirassol não é mais esse ano. O Mirassol já está com um processo bem definido, já está com o time ok jogando, já está virando aí a janela, então não perdeu muita gente, provavelmente deve repor um pouquinho. É um time que vai ficar, então vai ficar nessa primeira divisão. Só que pode cair num problema do ano que vem, que é o problema de ir para uma Sul-Americana ou até para uma pré-Libertadores. O problema é que a Libertadores e a Sul-Americana, ela não pagam dinheiro suficiente para um time que tem a receita do Mirassol aumentar o seu plantel com qualidade. O que acontece? Aconteceu com vários times, aconteceu com Cuiabá, aconteceu com América Mineiro, que é o seguinte, vou jogar um campeonato sul-americano, aí monta um time maior, contrata jogadores mais caros, aumenta ali a receita, aumenta os custos, né, as despesas, só que a receita não vai aumentar porque esse time provavelmente não vai chegar longe no campeonato. É um time para ficar na primeira
fase, só que ele o quê? Vai montar um time o ano inteiro para jogar 6 jogos de primeira fase? Então é uma armadilha muito complicada. Você aumenta o número de jogos, então aumenta o risco de lesões, aumenta um monte de coisa, só que financeiramente não vale a pena. Eu acho muito complicado. Eu sei que é complicado essa matemática, porque muitos brasileiros estão indo para a Libertadores, depois muitos brasileiros vão para a Sul-Americana. Só que a Sul-Americana é um campeonato que não premia bem, a não ser que você chegue nas fases finais, que premia razoável, que vai dar 0 a 0 ali em termos de custo. Então, para a história do time é legal, isso tudo é bom, mas para a continuidade é complicado. Então, eu acredito que o Mirassol tem que pensar muito nesse 2026. Eu acho que ele já fica na primeira divisão, então isso ajuda muito a financeiramente o Mirassol continuar bem. Mas se ele for para algum campeonato sul-americano, eu acredito que vá, a diretoria tem que dar uma rebolada ali, porque a queda em 2026 pode vir justamente por não saber administrar esse ponto. O Vitória é um time chato, cara. Quem já viu o jogo do Vitória sabe que o Vitória é um time chato, mas é um time que realmente está brigando para não cair. O Vitória está ali na 15ª posição, com 17 pontos. É aquele time tradicional que vai encher o saco, vai jogar bem, vai ganhar de um monte de gente, vai tirar ponto de gente em casa, fora de casa, e no final talvez caia. É um time que passa raiva pra caramba. Talvez não caia porque tem time que está pior nesse momento, mas se times como Santos, Vasco, Fortaleza, que podem engrenarem, o Vitória é um dos candidatos a rebaixamento. Então, o máximo que o Vitória puder pontuar agora, pontua, porque no final a tendência são esses 3 times que estão abaixo dele pontuarem. E aí, se pontuarem, abraço pro Vitória. Bom, vamos pro próximo jogo aqui, Fortaleza e Red Bull. Nota pro Red Bull. Cara, como o Seabra conseguiu perder esse time depois da Copa do Mundo de Clubes. O Seabra talvez seja o típico técnico brasileiro, e o técnico brasileiro precisa parar de dar esses vacilos. Que monta um time joga bem, depois tem uma parada, parece que o cara não sabe o que ele fez no passado para o time jogar bem. E aí tá aí. O Red Bull não conseguiu engrenar depois no Mundial de Clubes, tomou uma sapatada do Fortaleza, que jogou muito bem e que realmente se deu uma renovada aí com o Renato Paiva de técnico, né? E a tendência é esse time engrenar, é esse time dar uma encaixada. Eu não vi muito bem a escalação do pessoal do time do Fortaleza, quem é torcedor do Fortaleza pode deixar aqui nos comentários, mas o meu olhar, que foi no início do ano, eu vi um jogo do Fortaleza com um time na Libertadores, e o Fortaleza estava com um time só com pessoas acima de 30 anos. Falei, cara, não é possível, né? Um processo de contratação de jogadores badalados, jogadores mais velhos, que por mais que eles sejam bons, sejam experientes, mas se tem um time só de jogador assim, cara, um time bem armado do outro lado atropela, é físico, e o futebol hoje é muito físico. Então, ponto pro Fortaleza ali, eu acho que volta, não é um time para cair, não é um time que vai cair, é um time que vai subir aí, talvez ainda belisque uma Libertadoresinha, Copa Sul-Americana, mas a tendência é o Fortaleza subir. E o Red Bull, cara, ir para Libertadores, eu acho que é isso que sobra ali. Realmente eu vi ali que o Seabra perdeu a mão no time, não sei o que vai arrumar, mas tem que dar uma melhorada também para não cair demais, né? Vambora. Outro jogo ali, o jogão da rodada, eu gostei muito desse jogo, eu vi esse jogo inteiro, Sport e Santos. Porra, Sport, é de cair o cu do palhaço, né, velho? Tipo, 2 a 0 na metade do segundo tempo, com 1 a menos, como é que tu toma um empate em casa, brother? É complicado demais, velho, quando tudo dá errado mesmo. O Sport é um time que foi montando, ele pode ser um time grande ali do Nordeste, mas esse modelo de clube não cabe. Precisa mudar o modelo de gestão. Claramente é a gestão que faz esse time não engrenar, contratar jogador errado, contratar jogador demais, contratar técnico errado, aquele modelo antigo que funciona na segunda divisão, mas quando chega na primeira divisão, cara, é um vexame. A gente está falando aqui do Sport na 20ª posição com 5 pontos, então basicamente rebaixado. Pode fazer uma raiva, pode tirar uns pontos de uma galera ali, mas a tendência é ser rebaixado. Então, se prepare para 2026, faça um bom final de campeonato, comece a entender qual é o modelo, porque o Sport vai descer e vai voltar.
Quando voltar vai fazer o quê? O mesmo vexame? A mesma contratação? Depender de medalhão como o Lucas Lima, que veio para o Sudeste, não jogou nada e fica naquilo ali, de vez em quando joga, de vez em quando não joga. Cara, é apostar em gente nova, apostar em gente que realmente quer jogar, gente realmente que tem responsabilidade ali para que se mantenha na primeira divisão. É muito ruim, eu acho que o esporte tem estar numa cidade e no estado que deveria estar na primeira divisão de forma mais sólida, como o Bahia, por exemplo. Mas infelizmente não está. Então foi foda abrir 2-0 com 1 a menos e ainda assim deixar um empate. O time do Santos é um time ruim. Quando coloca o Neymar, ele aumenta os 3 pontos acima. Mas ainda é um time ruim, é um time da primeira, que está chegando na primeira divisão. Essa vinda do Neymar, a galera fala assim, foi boa, mais ou menos. Ela pode ser boa, porque o Neymar é uma liderança, o Neymar disparado é o melhor jogador do Santos, mas ao mesmo tempo o Neymar não é um líder, né, galera? E isso atrapalha muito. Você vem em campo, o Neymar xinga todo mundo, grita todo mundo, a galera vai entender, a galera vai correr atrás, ninguém vai discutir com o Neymar. O último torcedor que discutiu com o Neymar, o torcedor foi excluído. Então ali mostra realmente como o Santos está trabalhando. Mas tem que ter paciência, é um time que vai brigar para não cair. Eu acho que não cai, mas se o Neymar machuca de novo, se o Neymar começa a ser convocado para a seleção brasileira, porque o objetivo do Neymar é ir para a Copa do Mundo. Não se iludam, o meu objetivo é fazer o Santos ficar grande. Não, o objetivo do Neymar é ir para a Copa do Mundo. Então, no momento que ele for convocado novamente, no momento que a prioridade dele é a seleção, então o Santos pode ficar desfalcado do Neymar ainda nesse Brasileirão, e se a dependência for ele em campo, tão fodido, né? Então, eu acho que o Santos fica. Se o Santos tiver uma mentalidade, tipo assim, a gente acabou de subir para a primeira divisão, então eu preciso ter ali um jogo onde eu vou ficar, nem ir para a Sul-Americana, que talvez nem tenha dinheiro. Quem sabe ano que vem, quando o Neymar jogar a Copa do Mundo, eu acredito que depois da Copa do Mundo o Neymar se aposenta, o Neymar está de saco cheio do futebol, do dia a dia, o Neymar quer holofote, o Neymar quer virar celebridade, quer estar na capa da revista com, eu peguei mulher, eu estou comprando iate, eu estou comprando Ferrari. Futebol, ele quer chegar até a Copa e talvez ter a chance de ganhar uma Copa do Mundo, que é uma coisa que ele deseja. Talvez esteja bom pra gente se ele estiver bem mesmo e jogar ano que vem. Mas em termos de futebol, de coletividade, o Neymar não vejo ele muito com vontade de jogar. Mas com certeza é a diferença técnica pro Santos ali, é a força que faz o Santos levantar 3 pontos, né? Eu acho que se o Santos estivesse sem o Neymar, estaria pior, a verdade é essa. Mas tem que ficar atento que pode ficar sem o Neymar a qualquer momento. Vamos de novo aqui, Palmeiras e Grêmio. Palmeiras e Grêmio, bom, começou de novo a macumba do Abel Ferreira. Palmeiras é o time mais sólido, eu sempre repito isso aqui. O futebol, principalmente o futebol europeu, ele gosta de solidez e gosta de constância. Palmeiras é isso. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, então o Palmeiras está na 3ª posição com 32 pontos. Se ele ganhar os 2 próximos jogos, ele vai a 38. O Flamengo com 36, se ganhar o próximo jogo, vai a 39, então ele fica 1 pontinho ali do Flamengo com confronto direto, onde pode decidir o campeonato. Então, novamente, Palmeiras e Flamengo ali, talvez o Cruzeiro, mas eu vou falar do Cruzeiro daqui a pouco, pode disputar o campeonato, mas já está meio que se afunilando. Para ter ideia, o Palmeiras tem 32 pontos, o Bahia tem 28, o Bahia é o 4º colocado. Então parece que o brasileiro já está se afunilando para esses 3 ali, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, vendo se o Cruzeiro vai disputar ou se o Cruzeiro também vai cair e dar essa disparidade. Mas o Palmeiras eu acho que agora vai focar, é um time muito focado, o Abel ele é muito focado, então a tendência agora nos próximos meses é o Palmeiras basicamente não perder nenhum jogo e começar aquela correria que o Abel faz até o final do campeonato. Então essa é a ideia. O Grêmio, coitado do Grêmio, né, velho? Até jogou bem, fez um jogo ok, mas o Grêmio está ali na 14ª posição com 17 pontos. Eu gosto muito do Mano Menezes, cara. Para mim é o técnico que tem as coletivas mais interessantes para quem quer saber de futebol. Ele sempre dá uma cutucada ali no jogador, no clube, na tática, de forma às vezes ríspida, mas a maioria das vezes educada. Ele tem um tom muito professoral para falar de futebol. Gosto muito disso. Mas é um técnico da escola brasileira, da escola gaúcha, que é um técnico reativo.
que é um técnico que o jogo depende completamente de detalhes do tipo, se sai um gol no início, se sai um gol no fim, se chove, se não chove. O jogo sempre é olhado naquilo e não olhado na intensidade que o futebol moderno cobra. O quão o seu jogador está fisicamente em altíssimo nível, como eu mantenho um grupo de jogadores em altíssimo nível o ano inteiro. Isso aí basicamente o Grêmio não tem. Então, acredito que o Grêmio vai brigar no máximo para ir para uma Sul-Americana. Cair é muito difícil, o Mano Menezes é muito sólido, ele realmente sabe fazer as coisas. Lembra que o Mano Menezes salvou o Fluminense ano passado de cair, e o Fluminense já estava praticamente na segunda divisão. A verdade é essa, o Diniz deixou o Fluminense na merda, e o Mano salvou. Então, cair o Grêmio não cai, mas também vai ficar nessa coisa modorrenta ali. São Paulo e Fluminense. Então, São Paulo, parece com o Crespo 2 voltou, né? É muito incrível quando você tem uma diretoria que apoia o técnico, você rapidamente muda a postura do jogador, e quando você tem uma diretoria que não apoia o técnico, o jogador faz o que quer. Então, o Crespo sai porque não estava dando resultado, ninguém estava respeitando, a diretoria estava com medo. Agora o Crespo volta com toda a autoridade. No segundo, não sei se é o segundo ou terceiro jogo que ele volta aí, o time jogou muito bem, dominou o Fluminense, jogou bem, incrível como o Luciano está em todas as jogadas do time. Então é engraçado, esses dias eu ouvi falar do Luciano, que o Luciano é aquilo, o Luciano é aquilo. É incrível como ele é a cara desse São Paulo, que não é um São Paulo vitorioso, como a gente via há anos atrás. Tem muito tempo que a gente não vê esse São Paulo vitorioso, a verdade é essa, mas é um cara que entrega muito para o São Paulo, merecia estar jogando num time melhor. O São Paulo definiu ali que Oscar e Lucas seriam os grandes líderes técnicos do time. Foram jogadores que nunca foram líderes técnicos onde jogaram. E aí, quando trouxeram eles para uma bagagem que eles não são. Lembra da coisa do Coutinho no Vasco, daqui a pouco a gente fala. Então, eu acredito que esse desenho novo, se o Crespo tiver autonomia para trocar, talvez seja o melhor desenho. Mesclar as pessoas que realmente estão com vontade, os caras que estão com vontade, com gente da base, com jogadores que estão com fome para conquistar algo, e talvez trazer um ou dois jogadores, um jogador desses mais velhos, mais tipo Hulk, que tem realmente um histórico de liderança nos times onde ele jogou. Porque se for um jogador que só foi famoso, só estava na Europa, fica nisso, os caras ficam mais machucados do que jogando, e isso atrapalha muito o time a ter uma sequência e o São Paulo voltar a ser o time que é. Fluminense, velho, falei isso aqui, vai entrar de férias. Depois do Mundial, o Fluminense entrou de férias. O Renato Gaúcho cobrou muito dos jogadores e o Renato Gaúcho não é de ficar nessa cobrança. O que vai acontecer com o Fluminense? O Fluminense vai se dedicar muito nas Copas. Nas Copas, o Fluminense vai à Copa do Brasil. O Fluminense, não sei se o Fluminense está na Libertadores ou na Sul-Americana, não sei aqui agora, desculpa, mas ele vai se dedicar muito a isso. E aí, se eles começarem a avançar, o Renato Gaúcho vai cobrar para não fazer vexame no brasileiro, mas esquece, o Fluminense não vai entrar nesse brasileiro para conquistar alguma coisa relevante. Ele vai conquistar aquilo que for possível, vai se dedicar nas Copas. Se nas Copas não derem certo e ele sair nas Copas antes, aí ele se dedica para ir para uma Libertadores. É assim que o Renato Gaúcho trabalha. Não é alto nível, não é constância. Chegou na terceira posição do Mundial, mas não quer dizer que é o terceiro melhor time do mundo. É um time brasileiro, que joga como brasileiro, e quando ganha alguma coisa, ele entra de férias, ele não consegue ter um ano inteiro de constância, de alto nível. E essa é a grande diferença de um time brasileiro para um time europeu. O Fluminense está deixa eu ver aqui, na 12ª posição, está indo aqui para a Sul-Americana, mas eu acho que vai continuar ali. Se sair cedo nas Copas, vai brigar para uma Libertadores, se não, vai ficar ali e vai tentar beliscar alguma Copa. Bom, meu Cruzeiro e Ceará no Mineirão. O Cruzeiro perdeu de 2-1. Porra. Bom, ok, galera, é isso. O Cruzeiro não tem time para ir para ser campeão ainda. Essa janela iria dizer muita coisa, mas para mim, até então, o Cruzeiro está falhando na janela. Essa janela não tá boa pro Cruzeiro. O Cruzeiro já teve várias tentativas de jogadores, todas deram errado, desde o menino lá do Flamengo até os caras da Europa, da América do Sul, tudo deu errado. Qual que é o problema? O Cruzeiro mandou o Matos embora, quer dizer, o Matos saiu para ir pro Santos. O Matos é um bom negociador, claro que às vezes ele joga contra o time, ele faz muita coisa ali, mas ele sabe realmente fechar um contrato, o cara é bom nisso. E aí colocaram o herdeiro, Pedro Júnior, o filho do dono, para aprender a trabalhar na empresa. Então dizem, não sei
ao certo que ele é o cara que está realmente fazendo essas negociações ali. Percebe-se que ele está sendo estagiário de dono de clube. E aí, meu irmão, o mercado igual do futebol come qualquer pessoa inocente que estiver ali. O Cruzeiro está se dando mal, era já para estar com jogadores para completar esse elenco. Porque eu vou falar uma coisa aqui que pode ser polêmica. A diferença entre um cara igual Pedro Raul e o Kaique e o Caio Jorge é o Leonardo Jardim. É o técnico. Se tem um técnico que entende de futebol, que arma e coloca as pessoas ali, esse cara joga. Se não tem, esse cara vira um Pedro Raul. Essa é a diferença no futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro é nivelado por baixo. Os jogadores do Cruzeiro, eles não são extremamente melhores que os jogadores do Ceará. Não são. Só que você tem um técnico que sabe fazer mais coisa, que tem a manha no futebol, ele acabou colocando lá. E aí, acabou que o Cruzeiro perdeu para o Ceará, porque o Cruzeiro não mostrou intensidade, o time foi pouco intenso, o time já está mais disperso em campo. Hoje, depois que o Cruzeiro fez o gol, já tinha gente dando calcanhar em campo, Matheus Pereira, fazendo jogada de efeito e coisa e tal, e o time ainda ganhando de 1-0, achando que ia, daqui a pouco a gente faz o segundo gol. Fez o segundo gol, foi anulado, ok, mas depois, quando o Ceará entendeu que, tipo assim, eita, esse time tá mais frouxo ali na marcação, foi pra cima, fez 2 gols, virou o jogo, e o Cruzeiro realmente não jogou bem, assim como jogou bem contra o Corinthians. Baixo o Cruzeiro forte para trabalhar, para poder rivalizar ali com o Caio Jorge, com todos os jogadores que o Cruzeiro tem. Se o Cruzeiro tivesse feito uma boa janela, ele podia ser um candidato ao título. Acho que não é candidato ao título porque o time chegou no limite. Não acredito que o Leonardo Jardim consiga tirar mais desse time do que já tirou. Se a janela for boa, ok, mas eu acho que não, porque eu acho que o Cruzeiro já perdeu a passada na janela. O que vier, quem quer vir mesmo ou quem não está indo para nenhum lugar. Os outros 4, 5 jogadores que o Cruzeiro tentou e perdeu eram os primeiros jogadores, que realmente não deu certo. Quanto ao Ceará, agora o Cruzeiro está ali na segunda posição, mas com um jogo a mais que o Flamengo, né? E quanto ao Ceará, ele está ali na 9ª posição, vai ficar no meio da tabela, eu acho que consegue se segurar. Tem um time ok, um time que toca a bola, se defende ok, mas a 9ª posição é ok pro Ceará até o final da competição. Beira-Rio, Inter e Vasco. Bem rápido, né, cara? Tipo, jogo ruim pra caralho. Eu vi o jogo, teve muito lance, coisa e tal, mas futebol é tipo 2 técnicos brasileiros brigando com a bola. Teve um caso muito interessante que foi a expulsão do Leonardo Jardim. E isso é interessante, né? Porque no meio da semana o Pedrinho deu uma entrevista falando sobre fazer certo e fazer o errado. Aquilo que o Leonardo Jardim fez foi o errado, né? Goleiro que fica ganhando tempo no final do jogo para ser atendido. Eu acho que os árbitros deviam fazer isso mais vezes para coibir esse tipo de coisa. Então, já que o Pedrinho falou que agora está fazendo certo no Vasco, o certo é o Vasco aceitar que o Leonardo Jardim errou e ficar fazendo cera. Sei que não é normal, nem todo mundo é punido por isso, mas que os árbitros agora começam a punir todos os goleiros por fazerem isso, igual puniu o Leonardo Jardim. Mas foi um jogo complicado ali, bola lá, bola cá, meio aquela pelada ali, a bola vadia entrou e depois foi isso. Tipo, não tem tanto comentário, são 2 times que não tem padrão de jogo, são 2 times complicados. O Vasco está ali na 16ª posição, é para abrir o olho, porque o Diniz, velho, desculpa, mas desde que ganhou a Libertadores, cara, todo o trabalho dele foi ruim. E aquela Libertadores que ele ganhou foi um achado na vida dele. Quem ganhou aquela Libertadores é aquele grupo de jogadores, Fábio, Felipe Melo, jogadores incríveis que nem precisavam muito de técnico junto com alguns jovens em campo. Mas realmente o trabalho dele é muito ruim. E o Vasco é o que o Vasco pode, tentar se segurar ali para se salvar com ele. Mas eu acredito que é um candidato a cair. Ainda não está na zona de rebaixamento, mas é o grande candidato a cair ali. Isso é sério. E o Inter, decepção, né, cara? O Inter hoje está na 10ª posição com 21 pontos. Se continuar ali, tá bom. O Inter não tá jogando bola nenhuma, apesar do Alan Patrick ser um jogadorzaço. Eu já vi jogos, ele joga muito, mas o Inter não tem padrão de jogo. O time, ele se arrasta em campo, ele vai com jogadas óbvias, e a não ser que alguém arruma uma confusão, o Wesley tropeça na bola e a bola vai. Fora isso, não tem nada que apareça. Então, acho que o final do ano vale a pena terminar com o Roger, mas vale a pena procurar um técnico que realmente consiga entender esse time e como ele funciona. O projeto de futebol no Inter é mais importante do que o nome, isso é importante.
Bahia e Juventude. Bom, Bahia matou o Juventude, né, velho? Juventude é foda, saco de pancada, vice-líder, vice-lanterna com 11 pontos. É um time candidatíssimo a cair. Então, a ideia é o Juventude ele cair. O Bahia já está na quarta posição. Eu assumo que eu não vejo muito brilho nos times do Rogério Ceni, mas eu vejo times muito fortes, muito bem organizados ali em alguma coisa. Eu não vejo tanto brilho nos times do Rogério Ceni, mas é a quarta posição do Campeonato Brasileiro, então não pode se ignorar um time que está na quarta posição. Aí, é o máximo. Tipo, se o Bahia for para a Libertadores direto, é título, entendeu? Porque acima disso, Palmeiras e Flamengo. E aí, realmente, o Bahia está muito longe disso. E o Juventude, prepara aí, 2026, segunda divisão, é sua. Por último, segue o líder. O Flamengo ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro. Eu vi esse jogo, foi um jogo bem duro, assim. O Atlético vendeu muito caro essa vitória do Flamengo, mas é complicado cobrar coisa do jogador agora. Entende que o Cuca é um técnico que ele fica só onde tem um ambiente bom. O Cuca já abandonou trabalhos incríveis, inclusive o Atlético de 2013, porque ele, sei lá, o ambiente não tá bom e tradicionalmente o Cuca, se mentalmente ele não tiver bom, o Cuca sai fora, ou o Cuca não faz um bom trabalho. E o Atlético a gente sabe, né? Tá nessa zona, essas questões de finanças. Se a diretoria realmente não resolver isso rapidão, se os diretores lá não colocarem dinheiro o mais rápido possível, o Cuca vai pedir demissão toda semana, cara. E pior do que ele pedir demissão é ele trabalhar e a galera trabalhar daquela situação desnecessária. É claro que os jogadores vão dar sangue, mas é claro que afeta, né, galera? Você pode falar assim, pô, o cara ganhou 1 milhão por mês. Tá, mas ele não tá ganhando, né? O cara que ganha 1 milhão por mês, ele também ele começa a fazer conta, né? O aluguel, é a família, e aí se o dinheiro não entra, não, mas ele vai ganhar no futuro, mas pô, tô no presente, como é que funciona isso? Né? Então é complicado essa questão ali. A diretoria do Atlético tem que entender isso se não quiser ver o Atlético caindo vertiginosamente. Eu acho que o Atlético está com 20 pontos na 13ª posição. Eu acho que esse grupo de jogadores vai segurar em campo o mínimo possível. Mas se continuar assim, se 1, 2, 3 jogadores saírem do Atlético Mineiro por causa entrar na justiça, aí o time pode degringolar, aí o Cuca sai, e aí, brother, é cair para a Série B. E isso é sério, entendeu? O Atlético tem que melhorar isso o mais sério possível. E o Flamengo, cara, jogou bem, jogou na dele. O Maracanã é o local que o Flamengo joga bem. O Flamengo do Felipe Luiz tem muita dificuldade para jogar fora de casa. Em todos os jogos eles têm dificuldade para jogar. Essas contratações que o Flamengo fez são contratações, para mim, que vão manter o nível alto do Flamengo. Não vai subir. Porque são jogadores que na Europa eles já estão, independente da idade, independente do preço, independente do que fizeram, não são jogadores top europeus, não são jogadores que vão elevar o nível, mas são jogadores que sabem o que é constância. E isso no futebol brasileiro já é suficiente. Então, quem espera alguma queda do Flamengo em termos de produção em campo, se engana, o Flamengo não vai cair em termos técnicos, mas o Flamengo também não vai dar aquele salto de qualidade absurdo, porque aqui no Brasil é nivelado por baixo e tem algumas coisas que o Flamengo ainda precisa entender em termos de gestão de futebol, de gestão de equipe, para melhorar. Mas eu acho realmente que essas contratações não são nada demais, mas são contratações para manter o nível, e esse nível é suficiente para o Flamengo ser candidato aos 3 títulos: Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então, é basicamente isso, e eu aposto Palmeiras e Flamengo como os candidatos a disputar esse título até o final. 3 pontos que eu queria fazer aqui, né, cara? Primeiro, tem muita gente, jornalista, que fala assim, não, atacante é só para fazer gol, só para fazer gol. Nessa rodada, tiveram 3 jogos que a pressão do atacante fez o goleiro errar e saiu um gol. No jogo do Cruzeiro, no jogo do Sport e no jogo do Fortaleza. É para entender a importância dessa pressão. Foram 3 jogos que o atacante pressionou e essa pressão fez o goleiro errar, e o goleiro errando saiu um gol. O Flamengo, para mim, tem 2 pontos muito fracos, que o primeiro é o Pedro.
Pedro não dá essa pressão, ele não marca, ele não corre. Então você precisa fazer com que outros jogadores corram para o Pedro. Então, quem joga contra o Flamengo não tem esse acesso todo, né, essa briga toda. E o Arrascaeta também é outro cara que não aguenta muito essa pressão. Então, quando os dois não estão em campo, o time pode jogar, os dois estão em campo, o time pode sair com mais liberdade. Quando o Bruno Henrique está em campo, o Bruno Henrique consegue fazer essa pressão. Mas aí é o Bruno Henrique fazendo essa pressão e esses dois caras atrás. Esses dois caras deviam estar na frente. Então ali tem a falha do Flamengo. Mas é uma falha que, se você tiver um time com jogadores que entendem isso, consegue suprir. Mas é isso que aconteceu, por exemplo, quando você vai jogar com um time europeu. Se você não tiver o time bem compacto, todo mundo jogando ali, você perde muito. Agora, aqui no Brasil não é um problema, mas para quem quiser ganhar do Flamengo, ali está a mina de ouro. Mas é importante. Então, quando você escutar jornalista falando, não, porque atacante só para fazer gol, lembra disso. Hoje em dia, o atacante precisa ter um físico para marcar na frente, dar o primeiro combate e aí sim puxar o gol, os erros do goleiro. Outro ponto, né? Eu acho que voltando nas contratações, o Cruzeiro, ele para mim é uma incógnita, né? Eu acho que ele fica ali entre os 3 e os 4 primeiros, se continuar com esse time. Se conseguir fazer uma boa contratação, ele pode até brigar pelo título, mas pela estrutura do futebol, pela galera que está nessa estrutura de futebol ali, parece que não vai ter. Então o Cruzeiro vai jogar essa janela no lixo e aí realmente é preparar o time para ano que vem, mas com uma Libertadores. Então isso é uma grande vantagem. Então é isso, galera. Valeu aí. Para quem acompanhou até o final, dá um like, acompanha o canal, vamos falar mais de futebol aí. Valeu, vai!